Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 5 sinais de sua vida passada. Né? A gente vai falar sobre tempo, o conceito tão maravilhoso, né, de falar que a gente adora falar, inclusive, abertamente, nossos vídeos, podcasts, treinamentos. E quando a gente fala sobre isso, a gente começa a divagar também, principalmente sobre como você está gerenciando esse tempo. Então, tem podcast, tem vídeos que a gente fala de produtividade, fala de definição de metas. A gente começa a traçar, né, uma série de elementos, de temas que estão interligados. Nesse de hoje a gente vai falar sobre vida passada, né? Para você que já está mais acostumado com a nossa metodologia da Alquimia da Mente, já é nosso aluno, já comprou algum livro nosso, ou mesmo faz parte da nossa comunidade, sabe que o tempo, né, como a gente fala de vida passada, na verdade é uma realidade, é uma dimensão. E como qualquer realidade, dimensão, a gente costuma, só para didaticamente explicar, a gente coloca como algo relacionado ao passado, presente ou futuro, né? E a gente vai falar isso de uma maneira aberta hoje, até focando no que você pode entender sobre passado, né? Porque basicamente o que acontece muito é que a gente acha que o passado foi ontem, né? Passado não, o passado está acontecendo ao mesmo tempo que essa realidade, esse momento presente, na qual você está me ouvindo, me assistindo, me sentindo agora, está acontecendo também, tá bom? A gente não vai focar muito profundamente nisso aqui, porque não é o objetivo, mas a gente vai colocar 5 sinais aí que vão poder te ajudar em relação a esses momentos que você está tendo agora de descoberta. O primeiro deles, né, que a gente que quer compartilhar com você, são sonhos vívidos e sonhos recorrentes, né? Quando a gente fala sobre sonho também, a gente pode até gravar um outro vídeo sobre isso, um podcast sobre isso, mas sonho tem a ver, na verdade, com você acessar outras realidades, né, outras dimensões. E nesses sonhos, aos quais a gente conceitua, até mesmo coloca como, entre aspas, científico, né, muitas vezes a gente perde a oportunidade de entender como que aquele sonho, né, que a gente coloca como sonho, pode afetar a gente diretamente nessa realidade. Né? Então, quando a gente tem essa vivicidade, né, a gente consegue ver, sentir, até eu posso dizer sobre os sentidos. Você ouve aquele som, você na verdade sente aquilo que está acontecendo, o sabor, né, eu gosto de falar o sabor, é como se fosse, até eu lembrei agora do filme Matrix, né, que basicamente a pessoa volta pra Matrix, aí começa a falar: "Ah, então essa carne, tem um gosto, mas na verdade não é o gosto verdadeiro da carne", né, então assim, basicamente seria isso. E esses sonhos costumam ser recorrentes no sentido de ser repetidos. Então, se nesse momento você está tendo alguma experiência assim, alguma experiência em relação a algumas coisas estão retornando, elas voltam a acontecer dessa mesma maneira, provavelmente, né, você está tendo esse acesso à sua vida passada, né, no caso que está acontecendo ao mesmo tempo que essa. E nisso, né, pode representar principalmente alguma coisa que você ou está trabalhando, né, ou mesmo você tem que trabalhar. Né? Não existe aquela coisa, né? O pessoal acha assim, ah, nossa, eu tô pensando muito sobre ele, ah, eu tô pensando muito sobre ela, né? Ou mesmo, ah, nossa, é só pesadelo. Não significa que, na verdade, as coisas estão indo para um lado ruim. Na verdade, é que algum ponto ali você precisa trabalhar. Né? E é interessante, por exemplo, quando a gente pensa em relação a essa abertura que você também está dando, qual o ponto que, na verdade, você tem que desenvolver nesse momento, né? O segundo sinal que você pode também estar vivenciando agora tem a ver com fobias, né? Medos, né? Fobia vem do conceito de medo, de aversões inexplicáveis. Vamos pensar assim, até eu coloquei alguns exemplos aqui. Você pode ter medo de nadar, medo de água, você pode ter medo de altura, medo às vezes até de falar com alguma pessoa que está no seu círculo de amizades por algum motivo. Você deixou de falar com aquela pessoa, por algum motivo, você não sabe por quê, você não sabe como, mas você sabe que na verdade não tô conseguindo mais conversar com essa pessoa, Diego. Então aí no caso pode representar alguma coisa relacionada que não nessa realidade, mas de outra realidade, né, de outra vida passada, vamos dizer assim. E o que você tem que fazer? É não misturar as coisas, né? O que acontece muito com as pessoas principalmente, você colocar e equalizar que essa realidade que está acontecendo agora, esse momento presente, é igual ao passado e, logicamente, se você achar que, como você está tendo acesso a uma vida passada, você vai colocar tudo que está acontecendo lá naquela realidade para essa. E aí, basicamente, ao invés de você aprender, né, então gerar um futuro, né, vamos dizer assim, mais produtivo, mais próspero, a maior parte das vezes você tende a criar um futuro igual a outra realidade, que a gente coloca como vida passada, e o seu presente também vai ser igual. Então, cuidado com as suas fobias, os seus medos. Esses medos só representam como se fosse
eu gosto de usar, né, o conceito de o seu inimigo, né, o seu ponto fraco. Talvez o ponto fraco é melhor. O seu ponto fraco. Qual que é o seu ponto fraco? Né, você tem um ponto fraco. Eu tenho um ponto fraco. Todo mundo tem um ponto fraco. É como qualquer história de herói, heroína. Você tem esse ponto fraco, então trabalha esse ponto fraco que com certeza você vai avançar muito mais casas do que você imagina. Terceiro sinal da sua vida passada é o conceito que o pessoal gosta bastante, que é o déjà vu, né? Você já deve ter conhecido ou conhece esse conceito, mas déjà vu é aquele momento que você tem, né? Então você está em algum lugar, está em alguma situação, algum acontecimento com alguma pessoa e por algum motivo dá um estalo. Nossa, eu já vi aqui, eu sei o que vai acontecer, eu estava aqui, né? Então, ou seja, por algum motivo, né, vamos dizer assim, como se fosse linhas do tempo, né, a gente coloca assim nesse sentido, como se o tempo fosse reta, mas não é, né, mas vamos imaginar que como se o tempo fosse uma reta, então você está cruzando, né, duas realidades ou várias realidades ao mesmo tempo, e aí no caso você vivencia algo que você já tinha vivenciado. É bem maluco se for pensar a explicação, né? Até se você for tentar falar com uma pessoa que é materialista, né, que fala que é cientista, ela vai achar que você é maluca, maluco, né? E você sabe que, na verdade, a ciência tem muito mais a ver com o vazio, né? Com o que não existe, na verdade, o zero. A gente sempre fala isso, né? Lá nas antigas civilizações, eles usavam muito mais a consciência do que hoje. Então, hoje a gente está, ao invés de evoluir cientificamente, a gente está involuindo, que é o contrário de evolução. E a gente, quando a gente abraça isso, né? Então entende que, por exemplo, o que está acontecendo agora é que você está se interligando. Ou seja, você está avançando casas, você está também admitindo que o inconsciente, ele pode trazer respostas para mim. Então, é como se você, o pessoal gosta de usar o conceito de profecia, ou mesmo de você conseguir ver o seu futuro, seria nesse conceito. Mas aí não tem o sentido pejorativo da palavra, mas seria para te ajudar também a entender que você é um ser espiritual, né? Está nessa realidade, está nessa dimensão, mas você o quê? Consegue intercalar-se com outras realidades, tá bom? Quarto sinal é memórias espontâneas. Por algum motivo, você vai lembrar de alguma coisa que vai voltar para você. Então, nossa, peraí, agora voltou para mim essa mensagem quando eu era criança, um evento que aconteceu, uma pessoa que aparecia para você, se recorda dela. E isso vai acontecer meio que rotineiramente, né? Isso não significa, por exemplo, que você está pensando em fantasma, né? O pessoal já começa vamos falar, a destoar, né? Espírito e assim por diante. Não, não é isso. Basicamente, vão acontecer. Você vai ter o quê? Uma abertura. Logicamente que aí pode gerar um medo, até eu já falei de fobia, mas o grande lance é ninguém vai aparecer pra você, não existe isso, né? O grande lance é quanto mais você se abre, logicamente você vai criando mais coragem. Eu diria, esse conceito seria da coragem magnífico, né? Eu creio que pode te ajudar muito em relação a essa descoberta. Logicamente, se você não quer avançar, se você quer continuar na mesma, é que nem você ir pra academia, você vai ficar tentando ir e você não vai conseguir emagrecer, ou mesmo conseguir ganhar massa, ou mesmo fazer uma prática esportiva. Trabalha do mesmo jeito, tá bom? O quinto sinal, na verdade, que eu quero falar para você sobre a vida passada tem a ver com uma conexão profunda com culturas ou épocas anteriores, antigas, vamos dizer assim. Meio que você se conecta. Nossa, eu vi um filme lá, sei lá, do século XVII e eu me conectei. Sei lá, eu vi um vídeo lá das navegações, eu me senti como um marinheiro, uma marinheira, né? Eu vi, sei lá, um filme de ficção, mas pra mim foi tão real que eu senti que eu tava lá, né? E isso acontece bastante. Tanto que você vê pessoas, por exemplo, se conectando a épocas que já foram, mas, nossa, eu tenho uma conexão com o Egito que eu não sei de onde que é. Às vezes o pessoal fala assim. Ou mesmo, nossa, eu li o Caibalion e eu senti que isso tem muito mais a ver do que todos os livros que eu li nessa vida. E isso vai acontecendo rotineiramente, eu diria que todo dia, né? E aí, quanto mais você se aprofunda, então, em relação a essa época que você acha que tem mais conexão, mais você vai ver, inclusive, se conectar, o que você poria como vida passada, você vai conseguir se ver naquela vida, vamos dizer assim. Porque nós estamos em constante, eu posso dizer, sinergia com tudo que está acontecendo. Tanto se a gente pensar em ondas quânticas, nos conceitos em relação até... Pode até pegar a teoria das cordas. Tudo, na verdade, está interligado. Se tudo está interligado, basicamente não existe um começo, meio e fim. E quando você se conecta a outras realidades e dimensões, você é como se fosse o seu mentor ou mentora naquela realidade, ou mesmo você também traz informações para você nessa realidade. E quando você começa a ver,
vida passada, vida futura, vida atual é uma coisa só, né? Mas ao mesmo tempo nós somos treinados dentro da matrix mental a entender que a vida passada já foi. Então, preste atenção nesses sinais, creio que vai fazer muito sentido. Com certeza, às vezes você pode dar um nó na cabeça porque você não está acostumado a falar sobre isso, às vezes você não tem ninguém para falar sobre isso, por isso que esse espaço que a gente abre aqui é extremamente válido para conseguir passar para você algumas informações bacanas, e logicamente se você quer dar o próximo passo junto com a gente sempre tem uma próxima etapa aí. Basicamente o que você tem que fazer é clicar no primeiro link da descrição, você vai ver que vai ter um curso, um treinamento nosso, que vai poder te ajudar a dar o próximo passo, você que quer se aprofundar mais sobre isso no dia de hoje, tá bom? É só rolar um pouquinho mais para baixo, onde você tiver Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, YouTube, onde você tiver, que você vai ter esse link, e aí, clicando, você vai saber mais informações sobre isso, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.